Boa noite, amados. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? É muito bom poder estar juntamente com os irmãos para adorar a Deus nesta noite, bem dizer o seu santo nome. Eu fico feliz de poder estar novamente aos domingos com a amada igreja, podendo exaltar e bem dizer o nome do Senhor. Sabemos que muitas pessoas estão vendo, participando desse culto neste momento. Que o Senhor possa estar te abençoando, o Senhor possa estar trazendo sobre sua vida todo o sustento necessário para que você realmente esteja bem. O capítulo 10 do Evangelho de João, a partir do verso 11, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Que nesta noite, cada um de nós verdadeiramente possamos confiar em Deus como sendo o nosso pastor. Talvez você tenha atravessado momentos difíceis nesse tempo de pandemia, mas em quem você tem confiado? Em homens? Confiemos em Deus, pois a palavra dele nos assegura de que ele é o bom pastor e de fato ele dá a vida e já deu a vida dele por cada um de nós. Nós vamos aprender nessa noite um louvor, e ele declara justamente isso, que o Senhor, ele afasta de nós todo o mal, e no Senhor nós podemos andar em segurança. Então que você e eu possamos confiar naquele que realmente pode te dar toda segurança. Vamos adorar a Deus com esse louvor, vamos aprender juntamente com os irmãos. A letra vai estar aí para você poder acompanhar. Nós vamos louvar a Deus. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que
Declare: meu pastor, meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada só a igreja vai declarar: meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada todos vão declarar agora: meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele. aleluias. Aleluias. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare: choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Bem suave, vamos ao início. Choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem Você crê pela nisso? manhã. É a palavra Eu que diz: creio, aleluia. eu creio. O choro.
vem pela manhã. Eu creio. Não é fácil não, hein? Eu creio. Declare o choro. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Louvar ao Senhor com a música do Fernandinho, e é outra certeza que nós temos que ter. Essa música diz: eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos continuar confiando no nosso Deus. E nós vamos finalizar depois cantando que o nosso Deus ele é grande. Então vamos adorar ao Senhor declarando: eu sei que sempre estás comigo. Aleluias. Senhor,
Senhor. Vamos declarar ainda que o nosso Deus, Ele é grande, maior do que tudo e todas as coisas. Aleluias. Louvado seja Deus. Declare onde você está. Faça essa oração. Exalte a Deus, declarando a Ele: Tu és grande, Senhor. Tu és o único Deus que tem todo o poder nas mãos, toda a força. Aleluias.
Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado, meu Deus, por poder louvar o nome do Senhor. Tu és tão grande, Senhor, mas o Senhor se importa comigo. O Senhor se importa com cada um de nós que somos tão pequenos, tão falhos. Louvado seja o nome do Senhor pela Tua graça, Tua misericórdia e bondade, meu Deus. Obrigado, Senhor. Sei com o Teu servo que estará ministrando a palavra nesta hora. Usa o Teu servo, fala às nossas vidas, às vidas daqueles que estão, Pai, ouvindo neste momento. E que Teu Espírito Santo, Pai, traga para cada um, meu Deus, segundo a necessidade, aquilo que cada um precisa ouvir, Pai, para acerto com o Senhor. Pois a Tua palavra diz que um dia nós estaremos perante ao Senhor e estaremos sendo, ó Deus, julgados pelo Senhor. Então, Pai, que o Senhor nos oriente em tudo e nos dê, Senhor, uma semana na Tua presença para bendizer e louvar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre abundante em sua vida. Como é bom poder estar junto para louvarmos, engrandecermos a este Deus de toda honra, de toda glória. Como é bom poder estarmos juntos para celebrarmos a vida, celebrarmos o Deus que pode todas as coisas, este Deus que nos está permitindo viver, este Deus a qual cuida de cada um de nós. Nós vamos estar orando neste momento para assim começarmos a meditação da palavra do Senhor nessa noite. Pai, graças te dou por mais esse dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Graças te dou, Pai, ó Deus, por cada um que está em sua casa neste momento, sintonizado, Pai, para ouvir a Tua mensagem, que o Senhor venha falar a cada coração, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente em cada casa, em cada vida nesse instante, abrindo o entendimento, iluminando a vida, para que cada um de nós possamos ser preenchidos um pouco mais de conhecimento da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos transformar através do poder da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra então chegue de encontro a cada vida, a cada necessidade, para que possamos melhorar cada dia diante do Senhor. Ser conosco, Pai. Então somente usa esse Teu servo como vaso, como instrumento nas Tuas mãos. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, motivo de alegria compartilharmos a palavra do Senhor. Nós havíamos deixado um pouco o livro de Êxodo, mas nós estamos estudando o livro de Êxodo e vamos retornar então a esse estudo, falando sobre Deus. Quando Deus chama Moisés, quando Deus o faz a proposta para que ele fosse ali proclamar as verdades divinas, aquilo que Deus tinha para o povo de Israel, o plano de Deus. Interessante que o plano de Deus era a libertação da escravidão. E interessante que quando nós então vamos ouvir as bênçãos de Deus, todos ficamos alegres, todos ficamos contentes. Ouvir falar de bênção, quem não quer ser abençoado? Quem não quer ser livre? Quem não quer a mão do Senhor estendida para abençoar? Todos nós queremos. Então, o interessante é que Moisés, ele fica com medo de ir até aquele local e falar para o seu povo, mas Deus o persuade, Deus tira todos os empecilhos e diz: não, você vai, eu vou colocar seu irmão ao seu lado para que vocês possam então ali falar as minhas palavras, o que eu tenho, as boas novas. Porque na verdade o que Deus tinha para aquele povo eram boas novas, porque eles seriam libertos do Egito. E quando olhamos, eu vejo que aquele pregador, Moisés, ele chega e ele anuncia as verdades que Deus tinha para aquele povo que iria libertar. E quando Deus mostra para eles
o que iria fazer, mostra os poderes que Deus tinha dado a ele, o povo se alegra. E quando nós olhamos para Êxodo capítulo 4, versículo 31, diz assim: o povo acreditou quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que tinham visitado a sua opressão, inclinaram-se e adoraram. Quando eu olho para esse episódio e esse momento específico na vida daquele povo, quando eles então ouvem uma boa notícia, quando eles ouvem algo de bom, boas novas que Deus tinha enviado a eles, eles se alegram, eles adoram ao Senhor e se inclinam e ficam extasiados de alegria. Mas, olhando para esse momento, eu quero falar um pouco sobre os cristãos de hoje. Como os cristãos de hoje estão. E quando eu parei um pouco para meditar nesse versículo e como o povo ele estava naquele momento, e eu vejo que é isso que também acontece nos dias de hoje. Há um evangelho que fala apenas de paz. Há um evangelho que só fala de bênçãos, que só fala de prosperidade. Há um evangelho que não necessita de cruz. Um evangelho que não necessita de problemas, de circunstância, onde você pode determinar que todo mal, que toda enfermidade vai embora. E quando eu olho para isso, eu vejo que hoje há uma gama de cristãos mimados. Cristãos mimados que não conseguem ouvir a verdade de Deus. Cristão mimado que quando se ouve coisas boas, eles dizem: opa, vem a mim. Vem a mim. Mas quando vai ouvir alguma coisa, alguma repreensão da parte de Deus, através da palavra, através do mensageiro, de forma nenhuma querem ouvir. Só querem ouvir aquilo que lhe traz benefício, aquilo que levanta o ego. Essas coisas as pessoas querem ouvir. E assim fazem como o povo de Israel, nesse momento, o povo hebreu, na verdade, que está ali sendo cativo. E quando eles ouvem sobre bênção, eles se alegram, eles ficam maravilhados e adoram, inclinam ao Senhor e dá glória a Deus, aleluia, opa, muito bem. Mas quando nós olhamos para o Evangelho e nós vamos ver que Jesus em momento nenhum pregou apenas a bênção, a prosperidade. Nós vamos ver que Jesus em momento nenhum vai dizer: olha, vocês vão ter uma vida fácil. Vocês não vão ter problemas nenhum. Vocês não vão passar por dificuldade nenhuma. Mas quando eu olho para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que os cristãos em todo o tempo passaram por momentos difíceis, por momentos que eles não gostariam de passar, mas isso foi para benefício deles. Então nós não podemos dizer que não queremos problema, que não queremos circunstâncias difíceis, porque Deus na verdade sabe que nós precisamos dessas coisas. Quando eu olho para Abraão, a gente vai ver Abraão passando por dificuldade. Nós vamos olhar também para Jó, vamos ver que era um homem íntegro, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Mas nós olhamos que Jó passou por momentos terríveis, perdeu seus 10 filhos morreram em um só momento, perdeu todos os seus bens. Quando nós olhamos para Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós vamos ver também que esse homem passou por perrengues, passou por momentos difíceis. O próprio Jesus, quando esteve aqui, a sua vida não foi fácil. É tanto que quando alguns queriam seguir, ele disse: olha, as raposas têm os seus ninhos, olha, cada um, os pássaros também têm as suas casas, mas olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Tem certeza que você quer me seguir? Então, quando olhamos, Jesus não teve vida fácil. Foi homem de sofrimento, de dores. E muitas vezes o evangelho que se é pregado hoje, se prega um evangelho que não tem dor, que não tem cruz, que não tem circunstâncias difíceis. E aí fica complicado, porque nós vamos ver também, algumas pessoas vão dizer que os cristãos de hoje são cristãos Nutelas. Não são aqueles cristãos raiz, pronto a enfrentar todo e qualquer problema e qualquer circunstância.
mas que qualquer coisinha está cheio de mimimi. Então hoje, os cristãos, infelizmente, estão dessa forma. E há muitos pregadores na internet que eles querem então ter muitos seguidores, eles querem ter pessoas ali seguindo eles, e agora de forma nenhuma eles estão levando o evangelho da cruz, mas um evangelho que de fato alcança o ego da pessoa, aquilo que a pessoa quer. E aí entrou o coach também, e que agora ele vai estar deixando o evangelho de lado e vai partir mais para aquilo que as pessoas realmente querem progredir e crescer na vida. E quando olhamos para essas coisas, e eu vejo que o evangelho de hoje, os cristãos de hoje, são cristãos Nutella, ou cristãos cheios de mimimi, cristãos fracos, cristãos que não estão preparados para a dificuldade, para o problema. E aí isso é o que eu estava meditando um pouco nesta passagem, e eu vejo que foi isso que aconteceu. E quando nós olhamos para a parábola do semeador, nós vamos ver claramente isso acontecendo. Quando o povo aqui, eles ouviram tudo aquilo que Moisés pregou e falou: olha, vocês vão ser libertos, Deus visitou vocês, uma grande alegria tomou conta daquele povo. Mas quando a gente olha nos versículos seguintes, nós vamos ver algo terrível acontecendo. Porque quando Moisés foi falar com o rei do Egito, a Faraó, nós vamos ver que Faraó oprimiu o povo. Faraó começou a uma retaliação ao povo de Deus, ao povo hebreu, começou-se uma retaliação. E ao começar essa retaliação, o povo não aguentou essa retaliação. E eu vejo que não é diferente de hoje. Nós temos que deixar claro, queridos, que seguir a Jesus, o inimigo vai retaliar de algumas formas. O inimigo não quer que ninguém sirva a Deus. Porque quando foi falado para Faraó que era para deixar o povo ir, para prestar culto, para servir ao Senhor, Faraó disse: olha, na verdade vocês não têm o que fazer. Na verdade vocês estão ociosos, vocês estão sem trabalho. Não, eu vou dobrar o trabalho de vocês. E nós vamos ver que há uma retaliação da parte do inimigo. A partir do capítulo 5, do versículo 4 ao 15, nós vamos ver essa retaliação do inimigo. E quando nós olhamos para a parábola do semeador, nós vamos ver a mesma coisa. Ele vai começar lá no versículo 4, que o semeador saiu a semear a boa semente, e boa parte dela caiu à beira do caminho. Mas veio os pássaros e a levaram e a tomaram. E quando nós vemos que quem são esses, a qual a semente caiu à beira do caminho, e lá no versículo 19, ele vai dizer, de Mateus 13, ele vai dizer: são aqueles que ouvem, mas não entendem o evangelho. E o que nós estamos vendo hoje que há muitas pessoas dessa forma que ouvem o evangelho e não entendem. E agora o inimigo vai vir, vai tirar aquela semente, aquela palavra do coração do homem. E quando olhamos então, queridos, que no momento em que nós ouvimos a palavra, muitas vezes aceitamos a palavra de Deus com carinho, com amor, porque são boas novas. O céu, a vida eterna, a ressurreição, o vencer a morte, isso são boas novas. Mas todas boas novas, nós sabemos que o inimigo não quer que ninguém usufrua dessas boas novas. Assim como aqui em Êxodo, no capítulo 5, nós vamos ver que quando eles ouviram boas novas, eles se alegraram. Mas quando chega em Êxodo 5, a partir do versículo 4, nós vamos ver que o inimigo retaliou. E retaliou de forma contundente, a ponto de o povo gemer, de o povo então buscar soluções também da forma errada para aquela situação. E nós vamos ver então hoje que há muitas pessoas que começam a andar com Deus. E aí as coisas começam a se complicar, mas a palavra de Deus diz então que o evangelho, ele tem que ser entendido. Mas infelizmente há muitos pastores que não estão falando, pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz.
o evangelho de sacrifício, o evangelho de renúncia, de renunciar o pecado, de dizer não para o mundo, dizer não para as coisas que agradam a si mesmo, para poder agradar a Deus. O evangelho que diz, não, é preciso que eu diminua e que Cristo, na verdade, possa estar crescendo na minha vida. Mas não, as pessoas, elas querem crescer, só elas querem crescer, não se importam com o evangelho, elas querem estar bem, elas querem estar livres de todos os problemas. Mas nós vamos ver então que essas pessoas, elas ainda não entenderam. E a culpa muitas vezes é dos pregadores que não anunciam de forma correta que o evangelho é cheio de problemas, é cheio de dificuldades, porque o próprio Jesus falou que no mundo teríamos aflições. O céu não é aqui, tem muitas pessoas querendo viver o céu aqui. Mas não, aqui teremos dificuldades, vamos enfrentar problemas, e isso para lapidar o nosso caráter, isso para que possamos de fato conhecer Deus na sua plenitude, quem Ele é. E quando olhamos então para o povo reclama porque os açoites vinham, e eu posso comparar esse momento também como a segunda coisa que na parábola do semeador vai dizer que a semente que caiu em terreno pedregoso. E quando essa semente cai, logo ela cresce, mas ela não vai ter raiz. Porque o terreno não permite que ela aprofunde as suas raízes. E aí vai dizer, e quando vem a tribulação, lá no versículo 21 de Mateus 13, ele dá a resposta, o que seria isso? E ele vai dizer, essas pessoas que quando ouvem o evangelho recebem com alegria. Assim como o povo, então, hebreu, recebeu com alegria as boas novas, mas quando veio a tribulação, quando veio o problema, quando veio a circunstância difícil, eles agora abandonaram a Deus. Eles abandonaram a Deus e eles foram buscar a solução para o seu problema no próprio inimigo. Foram os seus líderes, ao invés de buscar Moisés e falar, Moisés, olha, nós nos alegramos com o anúncio das boas novas, mas as coisas se complicaram mais, o que nós precisamos fazer? Mas não, eles foram buscar no inimigo, e há muitas pessoas hoje, então, que estão fazendo isso. Elas ouviram as boas novas, tentaram até seguir o evangelho, mas as coisas se complicaram e foram buscar na macumba, na feitiçaria, foram buscar em outros lugares onde Deus não está, foram buscar no inimigo a solução dos seus problemas. E isso vai complicar mais, porque a palavra de Deus vai dizer em João 10:10 que Satanás já veio para roubar, para matar, para destruir. É a única coisa que ele sabe fazer. Ele é mestre nisso, em destruir a comunhão com Deus, destruir a comunhão com as pessoas, para destruir a alegria, destruir os lares. Esse é o papel dele, de destruir a alegria, de destruir a paz. É isso que Satanás sabe fazer. E há pessoas ainda buscando no inimigo, mas que possamos aprender com o erro do povo de Israel, o povo hebreu, que quando a tribulação veio, eles foram então recorrer ao rei do Egito, ao faraó, mas não teve alívio. Pelo contrário, as coisas ainda, e agora eles receberam na cara mesmo, dizendo, olha, na verdade, vocês são preguiçosos. Isso foi a recompensa de buscar no inimigo. Lá no versículo 17 de Êxodo 5, mas eles responderam, sois preguiçosos, por isso dizeis, vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Então, queridos, não busque solução para o seu problema no inimigo, na macumba, na feitiçaria. Pois Satanás, ele é enganador, ele engana. E a única coisa que ele sabe fazer é destruir, matar. Então busque em Deus, Ele sim é a solução, Ele sim pode te ajudar. Ele sim pode resolver os seus problemas. Mas nós vamos ver então que assim, há muitos cristãos hoje que aceitaram a Cristo como seu Senhor, começaram a caminhar, mas os problemas vieram, as circunstâncias vieram e eles não foram alertados.
E eu quero nessa noite então alertar você que está me ouvindo, não, a vida cristã ela vai ter problemas, a vida cristã ela vai ter circunstâncias difíceis, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Jesus disse, olha, eu venci todas as coisas, vós também vamos vencer, e se você crer em Deus, você e eu, nós vamos vencer toda e qualquer dificuldades aqui. Mas e se não vencermos também, não tem problema. Nós vamos observar que em alguns momentos vamos perder. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana, e essa mensagem falou de uma mulher que saiu da Rússia, um país comunista, onde não se podia ver o Evangelho, não se tinha Bíblia, e essa mulher foi para os Estados Unidos. E chegando nos Estados Unidos, ela empreendeu um negócio de hotelaria e ela hospedou algumas pessoas. E aquelas pessoas estavam reunidas e ela ouviu um barulho. E ela foi lá para ouvir que barulho era aquele. E ela olhou pela fresta da porta e viu ali as pessoas orando. E no outro dia, ela tornou a ir ali, que ela ouviu de novo aquele barulho. Ela torna a ir para aquele local e ela ouve novamente aquilo ali, as pessoas abriram a porta e disseram, pode entrar. E ela viu aquele monte de livro preto, que era a Bíblia. E ela diz, olha, vocês aqui podem usar, lá a gente não podia nem ter, quanto mais usar. E eles falaram, olha, você quer uma Bíblia? Ela falou, quero sim. E aí deram aquela Bíblia para aquela mulher. E aquela mulher pegou aquela Bíblia e em uma semana ela leu toda aquela Bíblia. E ao ler aquela Bíblia, Deus falou profundamente ao seu coração. E ao falar ao seu coração, ia transformar, e ela aprendeu sobre a palavra do Senhor. E ela falou, não, agora eu quero voltar para a Rússia. Eu quero voltar para a Rússia, porque lá tem os meus irmãos que estão morrendo sem Cristo. E eu quero ir lá falar do amor de Deus para eles. Mas você tem consciência do que você pode passar lá, do que pode acontecer com você? E ela disse, sim, eu sei. Eu sei o que pode acontecer. E aquela mulher tinha 10 filhos. E ela voltou para a Rússia com os seus 10 filhos. E lá ela começou então a ir à praça e a falar do amor de Deus. E começou a falar e pensar que não, tinha 500 pessoas ouvindo. E agora o governo começou a persegui-la. E foi à casa dela e disse, olha, você precisa parar de falar desse Jesus, de anunciar esse Jesus. Ela falou, não tem como eu parar. E eles pegaram um dos seus filhos. Pegaram um dos seus filhos. E ela falou assim, olha, você tem que parar. E ela falou assim, não tem como eu parar. Como eu vou parar de pregar o Evangelho? Cristo sofreu por mim. E por que não? E pegaram o outro filho. E com isso pegaram os seus 10 filhos e levaram presos. E por final, e aquela mulher falou, você não vai parar? E ela falou, não tem como eu parar. Porque o amor de Cristo me constrange, é o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo me constrange. E mesmo sofrendo então a retirada dos seus filhos, e ela continuou a pregar o Evangelho. E quando ela chega em casa, ela tinha saído, e quando ela voltou, os vizinhos disseram, olha, eles chegaram aqui e pegaram o seu esposo. E levaram lá para o lixão. E metralharam ele. E aquela mulher vai correndo até o lixão, e quando ela chega no lixão, lá está o seu marido, crivados de bala. E ela pega na sua mão, e de uma forma milagrosa, aquele homem ressuscita. E agora, queridos, o Estado não conseguiu mais manter aquela mulher calada, porque as pessoas viram aquilo. E aquele momento que era apenas 500 pessoas ouvindo, passou a ser mais de 3.000 pessoas ouvindo o Evangelho. Mas aquela mulher perdeu os seus 10 filhos, mas ela estava disposta a sofrer pelo Evangelho. Ela era uma cristã de raiz. Ela entendia de fato o que é seguir a Cristo. Mas muitos de nós, nos tempos de hoje, estamos aí nessa pandemia.
Mas será quantos de nós estamos prontos a sofrer algumas consequências pelo nome do Senhor e passar por esse momento de pandemia louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor? Será que estamos sendo cristãos do mimimi, cristãos Nutella? Que tipo de cristão nós temos sido? E nós precisamos mostrar para o mundo que cristianismo de fato estamos vivendo. Não um cristianismo que qualquer tribulação, que qualquer coisa está abandonando o barco. Mas que possamos de fato ser cristãos que honrem ao Senhor em todo o tempo. Assim como Daniel, mesmo dizendo, olha, você vai ser jogado nas covas dos leões. Não tem problema, eu seja jogado. Se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar, mas se não quiser também, não tem problema. Eu vou continuar com a minha fé firme no Deus verdadeiro. Que se quiser pode salvar a nossa carne, mas o mais interessante é que Ele pode salvar o nosso espírito, Ele pode nos levar para o céu e depois pode nos dar um novo corpo. Porque então ter medo de que alguma coisa aconteça com esse corpo é corruptível, esse corpo vai se deteriorar. Esse corpo não vai de forma nenhuma conseguir chegar ao céu, ao trono de graça do Senhor. Porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 56, por ali, ele vai dizer, olha, porque sangue, corpo e sangue não pode herdar o reino de Deus. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai dizer que nós seremos transformados. Iremos encontrar com o Senhor nos ares, iremos receber um novo corpo, aqueles que estiverem vivos aqui, mas aqueles que já partiram em Cristo, estes receberão um novo corpo e já virão com o Senhor ao encontro nos ares e vamos encontrar neste momento espetacular do cristianismo, daqueles que se manterão firmes, mesmo diante as dificuldades, mesmo diante as tribulações, mesmo aqueles então que não arredaram o pé, mas que continuaram firme seguindo o Senhor Jesus. E quando nós ainda olhamos para a parábola do semeador, nós vamos observar que algumas caiu entre os espinhos. E entre os espinhos, ele vai dizer lá em Mateus 13, 7, é aqueles que ouvem o evangelho, mas as preocupações do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então há muitas pessoas que até começam a andar com o Senhor, mas quando começa a ver, poxa, eu não vou poder fazer isso, não vou fazer aquilo outro. Então a preocupação com o mundo, com as coisas do mundo e a sedução das riquezas, elas vai fazer com que a semente não germine por completo no seu coração, na sua vida, e elas também ficam pelo meio do caminho. E assim vamos ver então toda essa geração que sai do Egito, que vai sair do Egito, mas neste momento que ouviram aquelas boas novas, se alegraram, mas quando viu a tribulação, quando viu os problemas, os espinhos, eles abandonaram a Deus, mas Deus continuou firme no seu propósito. E ele vai dizer para Moisés, olha Moisés, volta lá e fala para Faraó. Mas agora a gente vai ver uma grande decepção para o pregador. Uma grande decepção para o pregador é quando as pessoas de fato não creem, não dão crédito à palavra de Deus. E Moisés então, ele está meio que abatido com aquelas pessoas, e ele vai dizer, Senhor, como que eu vou lá falar para o faraó, sendo que nem mesmo os israelitas, o meu povo está me ouvindo? Isso está registrado lá em Êxodo 6:9, Moisés disse todas essas coisas aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvido por causa da angústia, por causa do problema, por causa da tribulação, de espírito e da dura escravidão. E nós vamos observar então hoje que há pessoas que o evangelho da cruz está sendo pregado, mas as pessoas então, por causa dos problemas, das tribulações que ela está enfrentando, ela não se volta para Deus, ela não crê em Deus. Porque o evangelho que tenho pregado é: se eu estou doente,
Eu posso orar e Deus pode curar, mas se Deus não quiser curar? O evangelho que temos hoje é então que você está passando por uma dificuldade, não, você pode determinar. Mas aí você determina e a coisa não acontece. Você vai desistir do Senhor? Um cântico maravilhoso que eu gosto muito. E ele vai dizer, olha, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, é Deus. Se a porta não abrir, Ele continua sendo Deus. Esses são os cristãos verdadeiros, precisam entender assim. O cristão verdadeiro precisa entender que Deus está com ele, não apenas para alguns benefícios próprios aqui agora, mas para um benefício eterno, de morarmos com Ele na glória eterna. Esse é o maior benefício, o principal benefício que Cristo quer dar ao seu povo. Essa é a certeza que Ele quer dar para você. Essa é a certeza que Ele quer dar para cada um de nós. E a certeza que Deus tinha para o povo de Israel era, eu vou tirar vocês daqui. Mas eles não creram. Creram no momento. E eu vejo que isso é apenas o emocional. E nós não podemos ser cristãos apenas emocionais. Apenas no momento do louvor. Apenas no momento em que tudo está bom. Não, nós temos que ser cristãos nos momentos difíceis, no momento de tribulação, na hora dos espinhos, na hora do terreno pedregoso. Não, nós precisamos ser cristãos para que as nossas raízes estejam fundamentadas em Cristo Jesus, no seu evangelho, nos seus ensinamentos. E nós vamos observar aqui claramente, queridos, que Moisés agora fica decepcionado, é uma grande decepção, e ele vai dizer, Senhor, como que eu vou falar para Faraó se o meu próprio povo não está me ouvindo? Infelizmente hoje o povo também não está ouvindo Deus, nem mesmo dentro das igrejas. Pastores não estão ouvindo Deus porque está pregando um evangelho que as pessoas gostem. Aí Deus permite uma circunstância como essa. Deus permite uma pandemia como essa, para mostrar o seu juízo para o povo ímpio e também para mostrar o seu poder ao povo, o seu povo. E o que nós observamos que Deus então, Ele vai dizer para Moisés, Moisés, não olhe para o povo, não se importa se o povo não quer te ouvir, vai lá e fala para Faraó. Vai lá e diz para ele. O versículo 12 diz, versículo 13 melhor dizendo, do capítulo 6 de Êxodo, mas o Senhor falou a Moisés e a Arão, dando-lhe ordens para os israelitas e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. E lá no versículo 26, Deus, depois de ter aqui a genealogia, porque o nosso Deus é um Deus ordeiro, e se você quer sair de uma situação, você precisa se organizar. O que nós vimos aqui nessa genealogia, a partir do versículo 14, que Deus está dizendo, olha, separe o povo por famílias, chefes, coloca chefe pelas famílias, e eles vão estar orientando, eles vão sair em grupos, eles vão sair agora cada família, e eles organizam tudo. E Deus é um Deus de organização. Agora, se você está numa situação de escravidão, seja financeiro, seja qual for o tipo de escravidão que você está, e olhando para aqui, você precisa se reorganizar. Se organizar a sua vida, um todo, na presença de Deus. E se você se organiza, se você não se organizar, você não vai conseguir sair de uma situação, mas é preciso se organizar. E quando chega no versículo 26, estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, tirai os israelitas da terra do Egito, segundo os seus agrupamentos. O que vemos aqui agora é que Deus continua dando uma ordem, tirai, é um imperativo presente, é um verbo de ação, tirai. E eu vejo que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar tirando pessoas que estão numa situação difícil, numa situação de escravidão. Precisamos até orientá-las para que elas possam se reorganizar, seja numa vida matrimonial, seja financeiramente, seja qual for, nós precisamos estar orientando para que haja organização para sair dessa situação. E o que vemos aqui, queridos, é que Moisés, ele volta, Moisés, ele vai falar, então, novamente com o Faraó, e agora vai falar com o Faraó e vai mostrar o poder dele.
Vai provar agora que ele de fato, Deus tinha mandado, mas interessante que Deus tinha dito, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou endurecer o coração de Faraó. E o que vemos aqui é claramente isso, que por que Deus iria endurecer o coração de Faraó? Para mostrar a Faraó que ele era o Deus verdadeiro, que ele era o Deus todo-poderoso, porque quando ele se apresenta para Moisés, ele vai dizer, olha, eu sou o El Shaddai, eu sou o todo-poderoso, eu sou aquele que detém todo o poder em minhas mãos, eu faço o que quero, como quero, na hora que quero, quando quero. E vemos agora, queridos, que Deus vai começar a agir. E agora pega aquele pregador frustrado, decepcionado, porque os seus ouvintes não lhe deram crédito à palavra dele. E quando eu olho para Jeremias, eu vejo de igual forma, Jeremias pregou por vários anos, mas ninguém deu crédito à sua palavra. E o próprio Moisés também pregou naquele deserto por 40 anos, e aquele povo não deu também ouvido à palavra do Senhor. E Deus vai dizer, olha, não se preocupe com isso, porque não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim. O cristão verdadeiro, ele não rejeita a palavra do Senhor. O cristão verdadeiro, ele aceita a palavra do Senhor. Ele conserta a sua vida, ele acerta a sua vida, ele deixa o pecado, ele deixa a escravidão do pecado e vai viver a liberdade correta em Cristo Jesus. Mas o cristão cheio de mimimi, ele prefere sair de uma igreja e ir para outra. O cristão cheio de mimimi, o cristão Nutella, quando chega o problema, quando chega a dificuldade, ele não fica no evangelho, ele sai do evangelho, não vai nem para uma igreja nem para outra. Então vemos que, infelizmente, é isso que estamos vivendo hoje. Mas é preciso então, como a parábola do semeador vai dizer, é preciso que você deixe que o evangelho do Senhor caia em terra boa. E a terra boa é aquele coração que está pronto a receber toda o evangelho, que entende de fato o evangelho. Ele entende que o evangelho não são apenas flores. Ele aprende que a vida cristã não é apenas de vitória. Ele entende que a vida cristã não é apenas determinar, porque quem determina na verdade é Deus. E se Deus determinou uma circunstância ruim para que Ele possa nos lapidar, para que possa tirar e mostrar em nós a verdadeira pérola que somos, é preciso nos lapidar. E os problemas, dificuldade, Ele tem esse papel. E quando olhamos para esses grandes homens de Deus, eles passaram por isso. E se você ainda não passou por dificuldade, e se você ainda não passou por momentos terríveis, é porque na verdade você não está sendo lapidado por Deus, e aí você precisa se voltar para si mesmo. Será que de fato eu sou um cristão verdadeiro, um cristão raiz? Porque é preciso o cristão, aquele que é uma terra boa, ele entende o evangelho, ele entende tudo que vai passar aqui, mas ele entende que o evangelho não é só para aqui. Podemos sim até aqui usufruir de algumas coisas, mas o evangelho é para a eternidade. Aqui vamos viver alguns anos, mas o evangelho é para a eternidade, para termos uma vida eterna com Deus, num lugar maravilhoso que Paulo, ele não consegue decifrar aquilo que ele olha e vê. Ele diz, olha, eu não vou dizer como é, porque eu vou deturpar de tão lindo, de tão maravilhoso. João, quando ele se depara com o céu, ele vai comparar com as coisas mais lindas, mais maravilhosas aqui, mais valorosas, como o ouro, como as pedras preciosas. O valor que temos, não é que de fato aquelas coisas são assim, mas é o valor, ele não consegue decifrar, e ele vai colocar as coisas de mais valor que ele conhece. Então que possamos olhar para a eternidade, e agora deixar que a minha vida seja uma boa terra, que eu de fato entenda o evangelho. Esses cristãos aqui, infelizmente, o povo hebreu, os cristãos dessa época, eles não entenderam o evangelho. E por não entender o evangelho, nós vamos ver que eles foram
Eles foram libertos da escravidão do Egito, mas andaram 40 anos no deserto e morreram no deserto. Apenas 2, José e Calebe, somente eles entraram na terra prometida que manava leite e mel, porque todos os outros foram rebeldes, todos os outros foram cristãos cheios de mimimi, cristãos que nós vamos estudar aí para frente, reclamando, não tem água, não tem pão, eu queria aquela carne lá do Egito, só reclamando. Deixe de reclamar, viva o cristianismo, adore a Deus, diante dos problemas, diante das dificuldades. É nesse momento que vai se mostrar o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele passa pela prova dando glória a Deus, engrandecendo a Deus, glorificando a Deus e não murmurando. O verdadeiro cristão, ele entende o Evangelho. Será que você já entendeu o Evangelho? Será que você já entendeu que o Evangelho você precisa diminuir? É Cristo que precisa crescer na sua vida. Aquele que é terra boa, interessante que Mateus ele vai dizer, olha, aquele que é terra boa, ele vai produzir frutos 100, 60 e 30 por 1. Se você é cristão terra boa, quantos você já frutificou? Você sabe quantos você já frutificou? 1, 10, 20, 30, 100? Deus deseja que nós frutifiquemos, mas para frutificarmos, nós precisamos e devemos estar firme como o Senhor. Lá em Hebreus, capítulo 12, ele vai dizer como o cristão verdadeiro, ele deve agir, deve andar, deve se comportar. E ele vai dizer, no Hebreus 12, diz, portanto também, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedeia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. A corrida que nos está proposta é a salvação e a vida eterna. Não é a vida cheia de bem, cheia de alegrias e prazeres aqui não. Mas é a vida eterna. Então corra essa corrida. E ele vai dizer, não olhe para os problemas, não olhe para a tribulação, mas no versículo 2 ele vai dizer, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Olha só, queridos, você tem consciência disso? Que por causa da alegria futura, ele aceitou todo o sofrimento, ele aceitou a cruz, ele aceitou os espinhos, ele aceitou a coroa de espinhos, seus pregos nas mãos e nos pés, da alegria que estava proposta. E agora o escritor Hebreus vai chamar a minha atenção e vai dizer, assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Então ele vai dizer, considerai, olhe para Cristo que suportou toda essa oposição, olhe para Cristo que suportou todas as tribulações, e que você não canse, e que eu não canse, e que você não fique desanimado, e que nós não fiquemos desanimados diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos espinhos, diante do deserto, mas que possamos permanecer firme no Senhor. E o versículo 4, o escritor ainda diz, no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Você já resistiu ao ponto de derramar sangue? Jesus resistiu ao ponto de derramar sangue. Ele está dizendo, olha, vocês, o que está passando é fichinha. Interessante que Paulo, ele vai tratar assim, ele vai dizer, olha, esses problemas que estamos enfrentando, eles são muito pequenos em vista daquilo que Deus tem para nós. Então não olhe para o problema, olhe para Cristo, olhe para o autor e consumador da nossa fé. E nós vamos observar que aqui ele vai dizer que Deus disciplina aqueles que amam. Deus disciplina. Então muitas vezes passamos por alguns perrengues, passamos por algum momento difícil porque Deus corrige. Então não se desanime. Deus está te lapidando, não se desanime. Deus está trabalhando em você, no seu caráter, na sua moral.
Então eleve os seus olhos para Deus, engrandeça a Deus e louve-o por aquilo que Ele tem preparado, olhando para Cristo, a qual com alegria Ele suportou todo o sofrimento, toda aquela cruz, toda aquela humilhação. E que eu e você possamos estar firme com o Senhor, firme com Ele, louvando, engrandecendo, não sendo cristão cheio de mimimi, cristão cheio de não me toque, cristãos que não pode ouvir a verdade. E tinha um desses pregadores que tem milhares de seguidores no YouTube, e ele ali olhando, ele foi conversar com uma pastora, e aí falou assim: olha, eu perdi mais de 1000 seguidores, porque eu falei uma verdade. E ele falou: você está preocupado com isso? Ele falou: eu olho direto isso aí. Não, nós não podemos olhar para quem está nos seguindo ou quem deixou de seguir. Nós precisamos olhar para Jesus e fazermos a vontade dEle, não a vontade dos homens, mas a vontade de Deus, que eu e você, que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos sempre, humildemente, andar na presença do Senhor. Pois, quando a gente olha para aquilo que Deus falou a Abraão, pai da fé, e Deus diz para Abraão dessa forma: anda humildemente na minha presença. Nós não somos nada. Nós não somos nada aqui. Eu só sou alguma coisa porque Cristo é que me faz eu ser alguém. Mas na verdade nós não somos nada. E nós precisamos então, cada dia, a cada momento, olharmos para o Senhor. Lá em Gênesis 17, diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, anda na minha presença e ser íntegro. E firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em números. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Queridos, essa é a mesma palavra de Deus para os cristãos desse tempo. Anda na minha presença e ser íntegro. Seja inteiro. Seja completo, corpo, alma e espírito, servindo ao Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos deixar que o Senhor possa crescer em nós e que possamos diminuir. Vamos estar orando neste momento, pedindo a Deus que esteja abençoando as famílias enlutadas, pedindo a Deus que esteja cuidando de todos nós, que o amor dEle, que a graça dEle venha sobre nós, venha sobre a sua vida. Pai, nesse instante eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pois ela é viva, pois ela é eficaz, e que ela possa ir transformando corações, que nós possamos deixar de ser cristãos cheios de mimimi, cristãos Nutella, mas que possamos ser cristão raiz, que possamos ser cristãos que de fato honre ao Senhor, que exalte ao Senhor. Tome, Pai, cada um que está vendo esse vídeo, esteja transformando as nossas vidas, esteja transformando os nossos corações, a nossa mente, o nosso corpo, para que possamos de corpo e alma servirmos e adorarmos ao Senhor. Pai, obrigado por a Tua palavra. Obrigado por Jesus ter pago um alto preço por nós. Obrigado pela esperança da vida eterna. Obrigado pela certeza que temos, ó Deus querido, que contigo seremos mais que vencedores. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor já venceu todas as coisas. E se nós estivermos contigo também, venceremos. Ó Pai, então esteja abençoando essa irmã, esse irmão, essa pessoa que está nos ouvindo, que esteja passando por uma tribulação. Ó Deus, mas que ele venha olhar para o Senhor e que ele não venha desanimar, que ela não venha desanimar, mas que possa prosseguir firme, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Então toma em tuas mãos, Pai, esta casa, essa família, vai repreendendo todo o mal, vai trazendo a cura espiritual, vai trazendo, ó Pai querido, o discernimento do Evangelho, vai dando o entendimento do Evangelho, para que ele venha entender que o Evangelho não é apenas vitórias,
não são apenas bênçãos, mas que também teremos aflições, teremos desertos, seremos lapidados pelo Senhor. Então abençoe, Pai, cada um que está ouvindo e desperta a Tua igreja. Desperta a Tua igreja para que possamos viver o verdadeiro Evangelho, dando ouvido à Tua palavra e tirando de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Pai, que o Senhor esteja abençoando cada família. Ó Deus querido, quero te pedir nesse momento, em especial pela Zilda, pela Thaís, pelo Vinícius. Ó Pai querido, toma essa família nas Tuas mãos. Só o Senhor sabe a dor que eles estão sentindo ao perder o cabeça ali do lar. Pai, que o Senhor conforte esses corações. Que o Senhor, Pai, dê força para eles prosseguirem. Esteja também com os amigos, os parentes, que também estão enlutados, sofrendo, Pai, nesse instante. Toma em Tuas mãos, Pai. E que, se assim o Senhor quiser também, que o Senhor continue nos guardando desse mal. Quero agradecer porque até aqui o Senhor tem me guardado, a minha família. Então, muito obrigado. Obrigado também porque o Senhor tem guardado a muitos. Ó Pai, mas que o Senhor, a nossa vida está nas Tuas mãos. Que o Senhor faça o que lhe aprouve, pois sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para mim, melhor para cada um de nós do que nós mesmos. Então por isso eu coloco a minha vida e a vida da minha família nas Tuas mãos. Obrigado, Pai, por esta noite. Dá-nos uma boa noite de sono, descanso físico e um restante de semana feliz na Tua presença. É assim que eu oro, grato ao Senhor por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, se fosses desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te